E o Fernando Vulgo Henri vai fazer o preparo da noite de hoje. Que amor. Vamos lá. É o preparo do nosso livro Vida Feliz, pelo espírito de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te pode deixar consumir pelo arrependimento. Este somente tem a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Joana, através desse texto que ela faz chegar para a gente hoje, pelo menos para mim, traz uma característica bem comum dos textos de Joana, que é a questão da didática. De mostrar qual é o ponto, mas também mostrar qual o caminho de corrigi-lo. E hoje, especialmente falando da questão do erro, ela pontua aqui claramente, assim, nesses 4 parágrafos, primeiro passo, que por vezes não é fácil, mas o primeiro passo é assumir que se cometeu um erro. E quando se assume que se cometeu um erro, é desprendido de qualquer motivo alheio, senão você mesmo, de ter cometido o erro. Não com aquela história tipo, eu fiz isso, mas por que a situação ou aquela pessoa me levou a... Então, realmente, é o assumir do tipo, a minha participação nessa questão que aconteceu. Depois que a gente consegue assumir, passar por esse primeiro estágio, a gente precisa entender, não simplesmente por que isso aconteceu, mas para que isso aconteceu. E entender o que principalmente isso causou, para que a gente possa partir por terceiro ponto, que é o de correção. Por isso que ela frisa aqui no texto que a culpa, que é um estado de inércia, está diametralmente oposto à intenção de que deva ser de ação, de correção, de minimizar. E é possível até que, dependendo do erro que a gente cometeu, a gente não consiga apagar toda e qualquer consequência dele. Mas eu acho que a parte sincera do coração, que mostra o arrependimento pelo que fez e consegue demonstrar o esforço em corrigir, pelo menos faz com que a gente se mantenha no caminho reto e entenda de uma vez por todas de que o erro faz parte do processo de aprendizado, que seria impossível a gente não admitir ele em nossas vidas. O único aviso aqui que se pede é que se aprenda com o erro e não fique apenas se punindo com o que aconteceu. Boa palestra a todos. Obrigada, Fernando. Jesus, mestre, amigo, consolador, que nesta tarde e noite de hoje abre os braços a nos acolher, para nos aconchegar, para serenar os nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor, que nos traga a lucidez, a compreensão dos Seus exemplos, e também a nossa mentora Joana de Ângeles, que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Hélio Ribeiro nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer voltar a essa casa e hoje, portador de um convite, para que a gente possa fazer uma viagem no tempo e no espaço. Quem ainda não foi, vamos ter hoje a oportunidade de conhecer um local muito lindo, que é o Lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, quando o Rio Jordão, represado naturalmente por uma depressão
formada por montanhas, forma um grande lago. E ali, na época de Jesus, algumas pequenas comunidades existiam naquele entorno e ali Jesus teve a oportunidade de realizar muitos feitos. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, representa diversas passagens aonde Jesus teve encontros, teve a oportunidade de curar, de dar aulas, de dar exemplos. No entorno daquele lago, nas cidades banhadas pelo lago, ele andou. Dali ele partiu para diversos cometimentos evangélicos, diversos momentos de grande enlevo ocorreram naquela região. E dentre aquelas pequeninas vilas da época de Jesus, com 100 moradores, 200, 300, uma ressaltava por ter um pequeno palacete muito especial. Era a vila de Magdala. Ali existia um palacete onde vivia uma mulher, Maria. Maria era diferente das mulheres judias daquela região. Mais alta, um cabelo já cor de mel, olhos profundamente verdes, era uma mulher diferente. E circunstâncias diversas a levaram à prostituição de alto nível. Ela atendia aqueles que estavam no poder. Atendiam aqueles que trabalhavam junto à autoridade romana, assim como também aqueles que estavam no poder do próprio Sinédrio, que era o governo religioso de Israel. Mas naquela noite, ela deu ordem ao porteiro, não iria atender ninguém. A sua fiel serva estava de cócoras na porta do seu quarto e já passava de 2 da manhã e Maria não conseguia conciliar o sono. Ela estava sofrendo de algo que não sabia o que era, mas era uma dor profunda em sua alma que lhe tirava o sono. E ela estava deitada, mas insone, quando um homem, já conhecido daquela casa, vai ao porteiro e força a entrada, e o porteiro diz: ela hoje não atende a ninguém. E ele empurra o porteiro, sobe as escadas, e a serva fiel, que estava de cócoras, não tinha o direito de dormir. Enquanto a sua senhora dormia, ela tinha que ficar acordada, vigiando. Ela impede a entrada, mas ele diz: não, eu não vim em busca dos serviços. Eu quero conversar com ela. E vai entrando, e a serva tenta segurá-lo, e ele encontra Maria, que se assusta e diz: hoje eu não quero ninguém. E ele diz assim: Maria, eu vim te falar algo muito importante. Sei que você está doente. Sei que você busca a cura de uma doença que eu vi nos seus olhos da última vez que estive aqui. Olhe para mim, Maria. E desenrola um braço. Ele estava com a hanseníase. É uma doença incurável naquela época. E mostra para ela, ela se assusta, se encolhe na cama e ele diz: não, não se assuste. Amanhã eu estarei curado. E ela regala os olhos. E ele diz: amanhã eu irei em busca de minha cura com um grande profeta que veio de Nazaré. Um profeta que anda por toda essa região curando. Cegos estão enxergando, mudos falam, endemoniados ficam livres. Eu vim te falar que eu amanhã serei curado por Jesus. E eu espero, sinceramente, que você vá em busca de Jesus e Ele vai curar você dessa doença que nem você sabe o que é. Vá a Jesus. Foi embora. 2 da manhã.
Deu 3 horas, era impressionada com aquilo tudo que ele falava. 4 horas, ela não conseguia dormir. 5 horas, ela chamou a serva e disse assim: diga ao meu barqueiro que eu vou para o outro lago, o outro lado da margem. Tire todos os sinais da minha barca. Não quero que ninguém saiba que sou eu. Troque de roupa comigo. Irei com uma serva. Mas, senhora, sim, não posso ser reconhecida. Quero ir do outro lado. Mas o que a leva lá? Ela, apesar de ser uma serva, mantinha uma amizade e nutria um carinho muito grande por Maria. E Maria baixa os olhos e diz assim: vou em busca de luz. Vou em busca de Jesus. Sem saber quem era, a serva cumpre com aquele determinado, e daí a uns 20 minutos está Maria na barca dela, rumando para o outro lago da margem do lago de Genezaré. Quando chega, viu um homem em cima de uma pedra. O sol estava nascendo. Algumas pessoas sentadas na areia ouviam o que aquele homem falava. Por trás do homem o sol nascia. Uma leve brisa balançava o cabelo cor de mel daquele homem. Ela ficou hipnotizada por aquela figura. Se aproxima e ele diz assim: a que viestes, Maria? Ela leva um susto. Como é que ele sabia o meu nome? Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Sabe das nossas reais necessidades. Sabe daquilo que nós precisamos. Sabe do porquê que nós viemos aqui hoje. Sabe da real necessidade nossa do alimento espiritual que é servido em casas como essa. Sabe, e os seus prepostos, aqueles que trabalham em seu nome, que estão aqui nessa casa nesse momento, estão nos ajudando profundamente para que saímos daqui melhores do que quando entramos. E aí ela leva um susto com aquela frase, não responde, senta na areia e ele continua a falar das coisas do céu. Daí a pouco ele levanta e vai para a casa de Pedro. Chama ela: vem, Maria, vem comigo. A partir daquele momento, ela renunciou à vida que tinha, renunciou ao palacete e começou a seguir Jesus. Viu quando Jesus curou o cego do poço de Siloé. Viu quando Jesus curou a mulher hemorroíça que nem pediu nada, só tocou na sua veste. Acompanhou Jesus em todos os momentos. No momento em que ele foi crucificado, ela estava lá, ao lado da mãe de Jesus. Viu quando tiraram o corpo, chovia muito. Quando Jerusalém ficou às escuras às 3 da tarde, quando aconteceu a desencarnação de Jesus. Um temporal de proporções gigantescas caiu sobre a cidade e, cumprindo um pedido, os soldados tiraram o corpo, colocaram no colo da mãe. E aquele momento da mãe de Jesus com seu filho ao colo inspirou Michelangelo quando fez a obra de arte belíssima Pietà, que quer dizer piedade. Aquele momento dela com o corpo de seu filho no colo. E o tempo passa, eles estavam com medo, seguidores de Jesus, presos em uma casa em Jerusalém, portas e janelas fechadas, porque a autoridade romana começou a perseguir aqueles que eram seguidores do carpinteiro de Nazaré.
daquele que ensinava algo diferente, que falava perdoai não 7, mas 70 vezes 7, quando na verdade a lei vigente à época era olho por olho, dente por dente. O perdão incondicional das ofensas incomodava aquela época como incomoda até hoje. E eles, ali naquele momento, com muito medo, não perceberam quando Maria saiu da casa e, segundo um preceito judaico, foi passar óleo perfumado no corpo de Jesus, que já estava em um local reservado. Quando chegou lá, a pedra que tampava o túmulo não estava. E no local onde deveria estar o corpo, estava só o lençol. E ela fica horrorizada com aquilo. Foi para perfumar o corpo de Jesus, passar óleos, e quando percebeu, não estava mais ali o corpo. Sai e viu um homem que pensou que fosse o jardineiro, e disse: aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E o homem diz: Maria. Quando fala Maria, ela reconhece aquela voz, era ele. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre querido. E ele fala: não me toque, eu ainda não fui ao Pai, mas vá aos nossos amigos e diga que eu estou vivo. Ela saiu correndo, entrou na casa e disse: eu o vi. Ele está vivo. Jesus não morreu. Pedro, que estava mais próximo, se vira para ela e fala assim: cala-te, Maria. Aturamos você até agora. Ele te amava muito, teu amigo. Mas nós sabemos quem você é. Nós sabemos que você não merece estar aqui conosco. Você é mulher da vida. Você deve se apartar de nós. E ela tenta redarguir, mas ele repete: cala-te, Maria. Nesse momento ela fica triste, mas lá atrás, no fundo do salão, uma voz autorizada se levanta: filha, repete o que você viu. Era a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Se aproxima de Maria de Magdala e ela conta como que ela viu Jesus. E a mãe santíssima diz assim: eu acredito. Eu acredito porque ele não morreu. Ele disse que ao terceiro dia ele voltaria. Ele não morreu. O meu filho está vivo. Naquele momento, todos se calaram. E daí a um pouco, portas e janelas fechadas, dá um vento dentro daquela sala. E aí ouve-se a voz: a paz seja convosco. Era Jesus, que do nada aparece. Todos de joelhos no chão, inclusive a sua mãe, todos. E ele vai, levanta um a um, fala com todos. Tomé não estava ali. Quando Tomé chega, dizem: ele esteve aqui. Não esteve. Eu sei que ele morreu. Eu vi quando tiraram o corpo dele da cruz. Ele morreu. Não, ele esteve aqui. Tomé não acreditou. Passados alguns dias, o grupo reunido de novo, Tomé junto naquele contexto, e aparece de novo Jesus. A paz seja convosco. Quando Jesus aparece, todos de novo de joelho ao chão, Jesus caminha até onde está Tomé. Toca no ombro dele. Tomé levanta a cabeça e ele fala assim: olha aqui, Tomé. Coloca aqui o seu dedo. E Tomé coloca o dedo na ferida do cravo no punho. Levanta as outras marcas da cruz e diz: olha, Tomé, toca no meu pé. Toca aqui do lado. E no momento em que Tomé coloca o seu dedo na ferida da costela, Tomé grita: eis o meu Senhor. E Jesus diz assim: benditos são aqueles que não me viram, mas irão acreditar em mim. Maria
junto com os outros, ouvem as últimas palavras de Jesus, as instruções. E Jesus disse que eles fossem pelo mundo pregar a palavra, dizer do ensinamento, e todos saem. E ela, por ser mulher, não podia sair em dupla para acompanhar, para divulgar o Evangelho. Fica ali, na beira daquele lago, muito triste, porque o amor verdadeiro que ela conheceu na terra foi Jesus. E ela, muito triste, viu quando se aproxima um grupo de pessoas que tocam um sininho, era o sinal, Hansenianos. E ela viu muitas pessoas correrem, ela fica. E eles se aproximam e dizem assim: nós sabemos que Jesus cura, inclusive a hanseníase, aquela época lepra. Nós queremos ser curados por ele. Aonde está Jesus? E ela, com os olhos marejados, diz: Jesus já foi, não está entre nós. E eles ficam muito tristes, começam a voltar para o Vale dos Imundos, aonde viviam, um local aonde viviam os hansenianos. E uma menina volta até ela e lhe dá uma rosa. Ela olhou aquele grupo se afastando, viu o gesto daquela menina e diz assim: eu vivo sozinha, não tenho ninguém. Eles vieram em busca de Jesus. Eu convivi com Jesus. Posso falar para eles sobre Jesus. E seguiu. Foi viver no Vale dos Imundos com eles. Todo o início da noite, ela subia em uma pedrinha e falava para eles. Falava com muito amor sobre aquele homem que ela conheceu, aquele homem especial que trouxe a luz dos olhos dos cegos, aquele homem que trouxe Lázaro de volta, trouxe a paz a corações sequiosos, trouxe para ela o verdadeiro amor. E ela vai falando, trabalhando naquela comunidade, ajudando. O seu amor para com Jesus bastava a ela. E um dia, ela se banhando, percebe uma mancha junto ao seio. Tira o espinho de uma planta, se espeta e vê que não sente dor. Tinha sido contaminada pela hanseníase. Diferente de muitos de nós, quando nos descobrimos com alguma doença grave ou incurável, que entramos em completo desespero e alguns até ensaiam uma desistência da vida, ela agradeceu a Deus, porque sabia que aquela doença era uma doença redentora da alma. Sabia que se ela suportasse bem a prova, ela iria passar de um estágio para outro no mundo espiritual. E ela começa a dar sinais da doença, que naquela época não tinha nenhum tipo de tratamento. Já de idade avançada, com o corpo todo em chagas, deitada em uma cama, as crianças cantando para ela, ela viu quando uma grande luz entra no cômodo onde ela estava. Da luz surge uma mão que vai ao encontro dela. E ela ouve uma voz: vem, Maria, é chegado o seu momento. Ela estende a sua mão e ali Jesus lhe puxa, lhe tira do corpo. Ela começou a grande viagem de retorno. A mulher que deu para nós um exemplo grandioso de que é possível a mudança. É possível a criatura, no encontro com Jesus, ou no momento em que conhece a verdade que liberta,
dar uma mudança em sua vida total. Basta o querer. Quando os doentes iam procurá-lo e diziam, e ele falava, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ficar curado. Jesus perguntava de novo, é isso que queres? É o que eu quero. Ser curado. E a pessoa ficava curada. Jesus buscava na pessoa a própria vontade. O eu quero. E o eu quero é o convite que a doutrina espírita nos faz em casas como essa, aonde viemos em busca de algo que o mundo aí fora não tem como oferecer. Iraci me falava das novas instalações, da obra, das salas lotadas de pessoas que vêm sequiosas do conhecimento espírita, do conhecimento que os cursos que a casa dá proporciona. As pessoas saem daqui pensando em tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Apesar do tríplice aspecto ciência, filosofia e religião, é o convite à mudança para melhor que a doutrina espírita faz, que proporciona uma revolução dentro de nós tamanha que a gente começa a entender o gesto de Maria de Magdala, que transformou totalmente o seu modo de ser para dedicar a sua vida à pessoa que sofria mais do que ela. É possível uma transformação radical, mas tem que ter o querer. O querer é que movimenta a usina que faz com que nós mudemos o modo de ver a vida, o modo de entender tudo aquilo que acontece conosco. Depois que conhecemos o Espiritismo, tudo muda. Passamos a entender, inclusive, o noticiário que nos bombardeia com notícias não agradáveis. Começamos a entender como um momento de uma grande transformação na nossa sociedade. A busca por valores ético-morais faz com que não só o nosso Brasil, mas todo o planeta passe por uma grande transformação. E a Casa Espírita nos convida a fazer essa mudança dentro de nós. Quando temos a oportunidade de estudar, de conhecer o Espiritismo, nova criatura nos tornamos. Começamos a entender tudo aquilo que acontece conosco ou que está no nosso derredor de maneira diferente. Hoje de manhã escutei no rádio que as ondas do mar no Rio de Janeiro ia chegar a 3 metros. Vindo para cá, o nosso querido Jesus, que nos conduziu, o terreno, né? O Jesus da Terra, Jorge Jesus, que está ali, ele, com a Cristina e com a Roméria, optou pela orla e observei as ondas do mar. Que maravilha! Que terapia ficar olhando para esse mar. Que coisa maravilhosa. Como que nós podemos aprender com o vai e vem das ondas do mar? O convite à reflexão. O convite ao recomeço. A onda vem, bate com força na areia, dizendo, não desista. Volta, dizendo, recua para conseguir mais forças. E depois ela vem de novo, dizendo, você consegue. Observe isso, nesse vai e vem das ondas do mar. E veja o convite que a doutrina espírita faz para que você possa mudar. Mudar, inclusive, a concepção do ter. Como que nós somos escravos ainda do ter. Como que nós somos escravos de coisas tão pequenas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Depois que a gente casa, o armário, o guarda-roupa fica assim. 2/3 para a mulher. 1/3 é para o marido e tem assim, lá em casa eu tenho ainda um pedacinho que é imexível. Ela não mexe, ninguém mexe.
uma prateleira aonde eu coloco ali as minhas coisinhas. Que a esposa fala assim, não vou colocar no caixão, você não precisa colocar, mas aqui eu coloco as minhas coisinhas. E um dia, mexendo ali, que eu digo que é a minha prateleira do passado, é ali, eu estava mexendo, achei um potezinho de plástico, que ali dentro tinha alguma coisa. As minhas crianças eram menores, a menina tinha 6 anos, o menino tinha 5 naquela época. E estavam ao meu lado ali vendo eu mexer naquele local, que sou eu que mexo. Né? E aí esse potinho cor-de-rosa, eu abri e olhei, tinha um saquinho de pano. Eu falei, o que será que eu coloquei aqui dentro que eu não sei mais o que é? Aí abri o saquinho e fiquei admirado. A minha coleção de moedas estrangeiras, que eu nem sabia onde estava, descobri onde estava. E fiquei feliz, aí percebi que estava olhando. Papai, o que é? Isso aqui são moedas. Moedas do estrangeiro, de países do estrangeiro. E aí peguei, por exemplo, uma libra e mostrei. Isso aqui é de um país chamado Inglaterra. Aí mostrei a libra. Isso, coleção de moedas antes do euro, né? Então, tinha diversas moedas ali. Aí mostrei a libra e aí a menina falou, papai, dá para mim? Meu Deus, a minha coleção de moedas? Bom, fica, minha filha, para você, mas guarda com carinho, tá? Não perde, não. E ele falou, papai, eu já sei, eu vou te dar uma. Aí peguei um florim da Holanda, mas uma moeda pequenininha, dei para ele. Ele falou assim, olhou para da irmã, a dela maior. Aí eu me senti vivo fazendo um inventário de algo que é só morto que dá. Fazendo a partilha em vida. Adiantamento da legítima, né? O advogado sabe o que eu estou falando. Em vida você distribui tudo o que você tem. E aí comecei a dar, e ele, ele agora tem 2, eu quero duas também. Aí dei uma peseta. Aí ela é muito pequena, papai, eu quero uma maior. E aí daqui a pouco, toda a Europa estava dividida. Tudo rateado. E aí eu vi que eu estava com uma dor, um incômodo. Eu falei assim, meu Deus, uma coleção de moedas que não tem valor nenhum mais. Como é que me incomoda mexer naquilo que eu tenho? Eu não tenho esse direito de ficar preso a algo que vai ficar. Quando, na verdade, eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Então, os convites que a Casa Espírita faz, e eu faço esse papel que ela faz, de pedir. Eu sou conhecido como Irmão Pedro, né? Peço. Por quê? É uma oportunidade maravilhosa da gente exercer o hábito de doar. Quanto mais a gente dá para Deus, mais a gente recebe. Não te desampararei e nunca te deixarei. Está lá na palavra do Evangelho. Então, nós nunca iremos ficar desamparados. E se a casa ampara muito mais, aquele pouco que eu dou é o óbolo da viúva. Vai multiplicar e vai ajudar muita gente. Maria de Magdala conheceu o amor puro, o amor sem interesse, o amor de Jesus. A doutrina espírita nos ensina a conhecer esse amor. Nos convida a conhecer esse amor. Através dos seus ensinos, através de tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, vamos conseguir a nossa libertação. Lenta, gradual, mas contínua. Porque estamos movimentando o nosso querer. Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Um dos testes é o teste da retenção. Será que eu estou retendo ou eu já estou conseguindo me libertar daquilo que me prende à terra? O espírito Eurípides Barçanufo informou através de Didivaldo Franco que
um dos maiores problemas dos espíritas quando chegou no mundo espiritual ainda é, por incrível que pareça, o apego aos bens terrenos. Até nós que conhecemos que tudo fica, conhecemos todas essas leis, temos problemas ainda com retenção daquilo que vai ficar. Então que possamos começar o exercício de ser usufrutuário de tudo aquilo que Deus nos dá. Tudo é empréstimo de Deus, tudo é de Deus. Pensando assim, nós vamos conseguir entender que, inclusive, os filhos não são nossos, são de Deus. Ele nos empresta, mas Ele vai prestar contas, Ele vai pedir prestação de contas. O que fizeste do meu filho que eu pedi para que você tomasse conta? Essa pergunta nos será feita. E a doutrina espírita nos ensina que uma das maiores dores que nós passamos pela Terra, e aí eu peço perdão a quem já ouviu a história, mas é uma história muito linda que eu tenho que contar de novo. Aqui eu ainda não contei, né? Veio através de Dona Ivone do Amaral Pereira, que recebeu, ditado pelo espírito de Leão Tolstói, mensagens lindas, e uma se intitula O Sonho de Rafaela. Rafaela vivia numa vila pequenina em Piemonte, uma região da Itália. E lá, ela, nessa vila pequenina, tinha um tanque comunitário, onde as famílias daquela vila, as mulheres, iam lavar roupa. E todo dia levava a Rafaela, sua menina Ada. Ada tinha 5 aninhos. Ia junto com a mãe. Lavava roupa, ajudava, botava para secar e depois ia embora. Ada era tudo para ela. Ada, de cabelos cacheados, olhos profundamente azuis. Uma princesa. Mas um dia Ada ficou enferma. Em uma semana, Ada desencarnou. Rafaela ficou muito triste. 1 mês na cama chorando sem parar. Quando fez 1 mês, as amigas da vila foram à casa dela e falaram: minha querida, vamos voltar à vida. Vamos juntos. Vamos lá para o tanque, vamos conversar. Está um dia tão bonito. Ela foi se arrastando. Voltou para casa. E naquela noite ela teve um sonho. Sonhou que estava levitando. E parou num local muito florido, verdejante. E quando ela olhou no céu, crianças voavam com asas. E ela pensou de si para consigo própria: estou no céu das crianças. Olha que lindo! Crianças voavam, piruetas no ar. E daí a pouco ela escuta um choro. Escutou um choro. E era Ada. Ela olha a menina encostada numa árvore. Ela chega perto, beija, abraça e beija. O reencontro da mãe com a sua filha. Minha filha, por que você está chorando? Você pode voar como elas? Não, mamãe, não posso. Você tem asas? Coloca a mão, tenho asas. Mamãe, minhas asas estão molhadas. Mas molhada de quê, minha filha? De suas lágrimas, mamãe. Não chore mais. Mamãe, eu estou viva. Mamãe, eu estou viva. Com aquela frase, Rafaela começa a descer, a voltar. Acorda, olha para o berço vazio, mas não chora mais, porque ela sabia que Ada continuava viva. Os nossos filhos não morrem, viram anjos e precisam voar. Que a doutrina espírita consoladora de corações possa abençoar a cada um de nós, possa abençoar a sua família abundantemente, possa abençoar a sua tarefa, que a questão 582 de O Livro dos Espíritos diz que a missão dos pais é conduzir os filhos para Deus. No trabalho de conduzir os filhos para Deus, tem a evangelização, que pode ser no lar, como na casa espírita. Como coadjuvante
no trabalho de evangelização, tem as historinhas. E aqui um livro por mim, psicografado, ditado por um pai que teve a dor de ter uma filha que ficou cega. E depois que ele tornou-se professor, ele alfabetizou a filha cega, lá na Inglaterra, no século XIX. Se apiedou com o trabalho social que a nossa casa faz, e ele ditou 5 historinhas para a evangelização, que foram fechadas nesse livro, Pingos de Luz, aonde você vai ter subsídios de conhecer histórias que pode contar para a sua criança, assim como histórias para a criança que vive dentro de você. Toda a renda é benefício da creche de 100 crianças que nós temos lá no bairro do Gradinho, em São Gonçalo. Quem quiser e puder, estaremos lá embaixo para o momento do autógrafo. Que Deus abençoe abundantemente essa casa, os trabalhos que aqui são feitos e que possamos sair com muita paz em nossos corações. Muito obrigado.